Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física da nossa playlist de termologia. Nessa videoaula vamos estudar a dilatação dos líquidos. Então, sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a aula. Antes de tudo, gostaria de indicar para você assistir antes dilatação dos sólidos, a aula 4 e também a aula 3, né? Porque é importante. Física, matemática é uma escadinha, então você precisa ter alguns conhecimentos prévios para entender melhor o assunto abordado. Então, nesse caso da dilatação dos líquidos, você precisa saber a dilatação dos sólidos para entender melhor o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Antes de tudo, vamos definir algumas características aqui importantes dos líquidos para o nosso estudo. Primeira coisa, os líquidos não têm forma própria, eles assumem a forma do recipiente que os contém. Então, se eu pegar líquido e colocar no recipiente cilíndrico, ele vai ter a forma de um cilindro. Se eu colocar o líquido dentro de um recipiente esférico, o líquido vai assumir a forma esférica, certo? Se eu pegar um líquido e colocar no recipiente cônico, o líquido vai assumir a forma cônica, certo? Então, essa observação é bastante importante. E com isso, eu já consigo justificar que quando você estuda dilatação dos líquidos, na verdade você vai estar estudando o quê? A dilatação volumétrica. Porque o líquido vai assumir a forma de um sólido geométrico que ele foi colocado. Então, o que eu vou fazer agora é repetir aquele estudo que a gente fez de dilatação volumétrica para os sólidos, só que agora para os líquidos, que vai ter uma leve diferença que vocês vão perceber durante a aula. Ok? Então, aquelas fórmulas que a gente viu da dilatação volumétrica dos sólidos vai ser as mesmas aqui da dilatação volumétrica dos líquidos. Ou seja, a dilatação vai ser o volume inicial vezes esse gama aqui. Esse gama vocês devem lembrar que é o coeficiente de dilatação volumétrico. E delta θ, que é a variação de temperatura. Se você quiser direto uma fórmula para volume final, né? Você pega o volume inicial e multiplica por 1 mais o gama vezes o delta θ. Tá bom? Outro ponto importante é o seguinte, que os líquidos se dilatam mais do que os sólidos. Então, no geral, os líquidos se dilatam mais do que os sólidos. Tá bom? Então, essa informação é importante. Consequentemente, o coeficiente de dilatação dos líquidos geralmente é maior do que o coeficiente de dilatação dos sólidos. Tranquilo? Beleza. Agora vamos ver o seguinte. Eu tenho um recipiente com um certo volume inicial, V0, e dentro desse recipiente eu coloco o líquido de forma que ele preenche totalmente esse recipiente. Então, eu tenho duas situações aí. Eu tenho o recipiente, que é formado por um determinado material, e eu tenho um certo líquido dentro do recipiente. Então, na verdade, eu tenho duas substâncias, né? Aquela que forma o recipiente e a que forma o líquido, certo? E aí eu vou considerar algumas coisas na sua dilatação. Eu já vou colocar aqui o nome de dilatação real do líquido. Por quê? Eu tenho que considerar duas coisas nessa dilatação, porque vai se dilatar ao mesmo tempo o sólido e também vai se dilatar o líquido. E aí vai existir alguns tipos de dilatação que eu vou destacar para vocês agora. Imaginem o seguinte, de alguma forma eu começo a aumentar a temperatura desse recipiente. Quando eu começo a aumentar a temperatura do recipiente, também vai ser aumentada a temperatura dos líquidos. Então, como os líquidos se dilatam muito mais do que os sólidos, o líquido começa a ser derramado do recipiente. Então, essa parte que foi extravasada do recipiente, né, a gente chama de dilatação aparente, que é o que aparenta ter sido dilatado. Só que se você observar com carinho, com cuidado, existiu uma outra dilatação, que foi justamente quem? A dilatação do frasco, a dilatação do recipiente. Então, veja, na medida que foi dilatada nessa região aqui o recipiente, também foi dilatado o líquido. Além dessa parte aqui, que confere a dilatação do recipiente, mais uma parte da dilatação do líquido, ainda foi dilatado um pouco mais o líquido,
que foi essa parte que foi extravasada. Então, quando você fala em dilatação do líquido, você tem que considerar a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. E isso vai ser a dilatação real do líquido. Porque o líquido que foi realmente dilatado está a parte dentro do recipiente, que se dilatou junto com o recipiente, mais aquela parte que foi extravasada, porque o líquido se dilata mais do que o sólido. Então, a dilatação real do líquido vai ser a dilatação aparente, que foi a que foi derramada, mais a dilatação do recipiente, ou seja, mais a dilatação do frasco, tá bom? Então, esse é o conceito básico, aquela diferença sutil entre a dilatação dos líquidos e a dilatação dos sólidos, certo? Tem essa parte aí de dilatação aparente, que é o que extravasou do recipiente, tá bom? Bem, com esse raciocínio, dilatação real é a dilatação aparente mais a dilatação do frasco, eu posso lembrar o seguinte: a dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura, não é? Então eu substituo aqui. Observe que nessa primeira eu estou considerando o coeficiente de dilatação real. Nessa outra aqui, ó, a dilatação aparente, eu estou considerando o coeficiente aparente. E aqui a dilatação do frasco. Como o volume inicial é exatamente igual para todas as situações e também a variação de temperatura é a mesma, tanto para o líquido como para o frasco, vou cancelar o volume inicial, também vou cancelar a variação de temperatura e no final das contas eu tenho uma fórmula básica quando se trata de dilatação dos líquidos, que é dilatação real, coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do frasco, do recipiente. Tranquilo? Com essas informações, como você já sabe, a gente tem que resolver questões. Então, pega esse conteúdo, pega essa teoria e vamos resolver questões. Então, siga o mestre e vamos lá. Bem, questão número 1 diz o seguinte: um recipiente de vidro tem coeficiente de dilatação linear. Atenção que ele deu linear. Então, para o vidro, deixa eu escrever aqui, ó. Ele deu o coeficiente de dilatação linear do vidro, sendo 9 vezes 10 é menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele deu também o volume inicial do vidro. Esse volume inicial do vidro é de 100 centímetros cúbicos a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Temperatura inicial, 0 graus Celsius. Estando completamente cheio de um determinado líquido. Olha só, então vou escrever aqui para o líquido, ele está totalmente cheio, então eu tenho um volume inicial do líquido também, 100 centímetros cúbicos, certo? Ao ser aquecido até 200 graus Celsius, ou seja, a temperatura final é 200 graus Celsius. Então, qual é a variação de temperatura? Ora, a variação de temperatura só pode ser 200 graus Celsius, que foi de 0 a 200. Isso aqui também vale para o líquido, obviamente. Não é isso? Extravasa. Essa palavra extravasa está ligado com o quê? Com a dilatação aparente. A dilatação aparente é justamente o que foi extravasado. Então, a dilatação aparente, dilatação volumétrica aparente, foi de 5 centímetros cúbicos. Com essas informações, determine letra A. Na letra A, ele pediu para você determinar o coeficiente de dilatação aparente. O coeficiente de dilatação aparente, eu vou utilizar a dilatação volumétrica, o quê? Aparente. Que é dado por quem? O volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação aparente, que é relacionado com o que foi derramado, vezes a variação de temperatura. A dilatação aparente foi dada na questão, que é exatamente o 5, que foi aquele valor extravasado. O volume inicial do líquido é de 100 centímetros cúbicos, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura, que é 200 graus Celsius.
Aí eu tenho que saber fazer conta, né? Ver o que é que eu vou fazer aqui, gente. Ó. Dilatação aparente vai ser igual a 5 dividido. Porque esse 100 e esse 200 que está multiplicando passa dividindo. Para facilitar as contas, eu vou fazer, ó, 2 vezes 1 dá 2 e vou repetir quantos zeros? Ó. 1, 2, 3, são 4 zeros. 4 zeros é a mesma coisa do que multiplicar por 10 elevado a 4. Consequentemente, eu vou dividir, ó, 5 dividido por 2, ou seja, a metade de 5 é 2,5, vezes 10 elevado a quanto? Quando eu inverter aqui a base, eu troco o sinal do expoente. Vai ficar 10 elevado a menos 4. Unidade de medida, grau Celsius a menos 1. Então, esse é o coeficiente volumétrico aparente do líquido. Tranquilo? Beleza. Agora a letra B. Vamos resolver a letra B. Na letra B, ele pede para você calcular o coeficiente de dilatação real do líquido. A gente viu no slide anterior que o coeficiente de dilatação real do líquido vai ser o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do frasco, ou seja, do recipiente. Vamos fazer conta? Então, o coeficiente de dilatação aparente eu já tenho, que é 2,5, né, vezes 10 elevado a menos 4. Mas, já o coeficiente de dilatação do frasco foi dado aqui, ó, do vidro. Ó. Só que o que foi dado foi o coeficiente de dilatação linear. E aí vocês lembram da relação que o coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear. Então, na verdade, o coeficiente aqui volumétrico do vidro vai ser 3 vezes esse carinha aqui, ó. Ou seja, 3 vezes 9 dá 27. Vezes 10 elevado a menos 6, grau Celsius a menos 1. Certo? Então, lembra que a relação do coeficiente superficial é 3 vezes o coeficiente linear. Certo? Isso aqui foi visto nas aulas anteriores. Ok, então aqui na verdade eu vou colocar 27 vezes quem? 10 elevado a menos 6. Professor do céu, como é que eu vou somar 10 a menos 4 e 10 a menos 6? Não pode simplesmente chegar aqui e somar 2,5 com 27. Eles têm que estar com a mesma base. Ou seja, eu vou fazer uma pequena transformação aqui, tá? Como aqui é menos 6, quer dizer que tem 6 casas após a vírgula. Só que eu quero transformar em menos 4. Menos 4 eu só preciso andar 2 casas após a vírgula. Então vai ficar assim, ó. 27, vou andar 2 casas, vai ficar 0,27. Ó. Com isso eu consumi 2 unidades lá no expoente. Então vai ficar 10 a menos 4. Tá bom? É só esse o raciocínio. Consequentemente, como agora está na mesma base, ó, 10 a menos 4, aí eu posso somar. Quanto é que dá 2,5? Veja. 2,5 somado com 0,27. Tem que ser vírgula abaixo de vírgula na soma, né? Consequentemente, vai dar 2,77. Então, 2,77 vezes 10 elevado a menos 4, grau Celsius a menos 1, é a dilatação, o coeficiente de dilatação real desse líquido. Ok? Bem, primeira questão resolvida. Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 é uma questão interessante, tá? Um recipiente de vidro, 0 graus Celsius é a temperatura inicial, tem um volume interno de 30 centímetros cúbicos. Então, o vidro está aqui, ó, o volume inicial do vidro, 30 centímetros cúbicos. Calcule o volume de mercúrio. Olha só, mercúrio. Ele quer que você calcule o volume do mercúrio a ser colocado no recipiente, de modo que o volume da parte vazia não se altere ao variar a temperatura.
Então ele quer que você coloque uma certa quantidade de mercúrio aqui dentro do recipiente e, independentemente da variação de temperatura, ele quer que essa parte vazia permaneça vazia, ou seja, permaneça a quantidade de parte vazia constante. Então, qual deve ser o raciocínio para que isso aconteça? Foi dado o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, tá aqui, ó, e também foi dado o coeficiente de dilatação do mercúrio. Quando se fala em líquido, já está dizendo que é volumétrico, tá? O líquido não tem coeficiente de dilatação linear nem superficial, é só volumétrico, né? Porque o líquido assume o volume do sólido em questão. Beleza. Agora, qual é o raciocínio? Eu quero que essa parte vazia não se altere. Ora, só tem uma forma para ela não se alterar, que é a dilatação volumétrica sofrida pelo mercúrio seja exatamente igual à dilatação volumétrica sofrida pelo vidro. Só tem essa possibilidade. Bem, qual é a forma da dilatação volumétrica? Volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, não é isso? Então vamos lá. Para o mercúrio, quem é o volume inicial do mercúrio? É justamente o que eu quero descobrir, que eu estou chamando de V0. Coeficiente de dilatação do mercúrio está aqui, foi dado. Ó. Então substitui, ó, 180 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a variação de temperatura, que eu não sei quanto é. Pronto. Isso aqui foi a dilatação do mercúrio. Vamos fazer a dilatação do vidro? O volume inicial do vidro foi dado, 30. Vezes o coeficiente de dilatação do vidro foi dado, 24 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que eu não sei quem é. Veja que nesse caso a variação de temperatura não importa, porque eles são iguais, ó. Então você cancela. Então basta agora você substituir e correr para o abraço. Ó. O volume inicial vai ser 30 vezes 24. 30 vezes 24 vai dar, ó, 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Vezes 10 a menos 6, né? Que esse cara aqui que eu estou repetindo. E esse outro carinha que está multiplicando passa dividindo. Ó. Beleza? Show de bola. E aí, meu pequeno gafanhoto, é só dividir e correr pro abraço. Esse carinha vai simplificar com esse carinha. Posso cancelar esse zero com esse zero, sobrando apenas 72 dividido por 18. E essa divisão, como eu sei que você é bom de cabeça, 72 dividido por 18 vai dar 4 centímetros cúbicos. Esse é o volume do mercúrio para que não altere o espaço vazio no frasco de acordo com qualquer variação de temperatura. Tranquilo? E é isso aí, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. E já estou esperando vocês na aula de número 6, que a gente vai falar sobre o comportamento anormal da água. É uma aula bacana. Não perca, tá joia? Então um abraço e até lá. Valeu!